Olá, bom dia, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma meditação rápida aqui, irmãos, Irmandade. Eu estava ontem, eu fui resolver um assunto ali no centro da cidade, Carapicuíba aqui, e eu passando por um lugar, eu vi uma pessoa, um grupinho de pessoas conversando sobre religião, e não teve como eu não parar e perceber, ouvir e perceber o que eles estavam falando. Eu percebi que existia umas duas pessoas que serviam a Deus, né? Você vê pela aparência, pelo jeito da pessoa, né? E tinha uns dois ou três que não era, que você vê que não era crente, que conhecia, já ouviu falar, mas não servia. E eu fiquei meditando nisso de ontem para hoje, pensando que o cara que não era crente estava fazendo um comentário sobre religiões, sobre igreja, sobre os evangélicos, né? E eu percebi que ele falou uma coisa muito importante, muito séria, que é sobre os que se dizem ser cristão, os que se dizem ser crente, os que se dizem servir a Deus. São as pessoas mais problemáticas que existe na face desta terra. Por quê, irmão Ronaldo? Por quê, irmão? Você percebe, se você começar a perceber, você vai perceber que a igreja A não se dá com a igreja B, a B não se dá com a igreja C, a C não se dá com a igreja B e A e C. Então, irmão, nós estamos vivendo um grande dilema. Quando eu digo nós, eu não digo eu, talvez você, ou talvez alguém. Quando eu digo nós, eu digo os evangélicos, aqueles que pregam Jesus Cristo, que pregam a palavra de Deus como verdade genuína, como a verdade pura. Por que eu digo isso, Irmandade? Porque eu vou falar de algumas igrejas. A congregação cristã no Brasil não se dá com nenhuma igreja. A Deus e amor não se dá com algumas igrejas. A Assembleia de Deus já se dá com todas as igrejas. E aí por aí vai. Então o que nós temos que parar e analisar, Irmandade? A palavra de Deus diz que Deus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. A palavra de Deus não diz que Deus vai vir buscar a igreja A ou a igreja B, a placa da igreja. E ontem, pela misericórdia de Deus, Deus me deu uma palavra boa lá na igreja onde eu fui ontem congregar. E Deus me deu uma palavra, e na palavra Deus dizia: o pior ser humano que existe dentro de uma igreja é aquele que é religioso. Porque aquele que é religioso, ele vive na doutrina do ministério. Olha aí, tá. Vai. Ele vive na doutrina do ministério. Ardina, vai deitar. E isso é errado, sabe por quê, Irmandade? Porque quando você vive na doutrina do ministério, você não vive a palavra de Deus. Quando você vive na doutrina do ministério, você não respeita o teu próximo como servo de Deus. E quando você é religioso, o que mais tem dentro da igreja é pessoas religiosas. Porque quem matou Jesus, quem crucificou Jesus, não foi os ímpios. Não foi as pessoas que não servem a Deus. Foi os religiosos. Eles que crucificaram Jesus Cristo. E quando uma pessoa é religiosa, ela não respeita as pessoas ao redor dela, porque ela acha que as pessoas têm que viver do jeito que ela vive. Isso sim é ser religioso. Isso faz mal para você. E muitas das vezes você prejudica a vida do teu próximo por causa que você é religioso e não
se converteu ainda verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Porque quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Evangelho, nós olhamos qualquer igreja, qualquer irmão de qualquer igreja como nosso irmão em Cristo Jesus. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. O que está acontecendo, irmandade? Pregar para crente é fácil. Ir numa igreja e falar de Jesus para um monte de crente é fácil. Eu quero ver você resgatar, ir atrás das almas que estão distanciadas, ou das almas que ainda não conhecem Jesus como deveria, ou das almas que estão congregando num lugar, mas lá não prega a verdade, e prega pela metade se prega. São estas pessoas que nós temos que nos preocupar e irmos atrás, e não com quem é da igreja A ou da igreja B. Eu disse a uma pessoa estes dias uma coisa muito importante. Nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos de outra igreja, de um ministério qualquer aí. Sabe por quê, irmão? Porque quem está dentro daquele ministério está porque o Espírito Santo de Deus induziu para que ele esteja naquele ministério. Então quando você fala mal do pastor, do ancião, do cooperador, do diácono, da igreja, do ministério, cuidado. Você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do erro que ele comete é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem de onde ele tem que ir congregar é o Espírito Santo de Deus. Porque eu, você, nenhum pastor, nenhum ancião, nenhum cooperador, nenhum diácono, nenhum presbítero tem o poder de mudar a vida de ninguém em nada. Se Deus não o fizer, ninguém tem. Então toma cuidado. Como está a sua vida como cristão na presença de Deus? Você é um religioso ou você é cristão? Você é religioso ou você é um servo de Deus autêntico? Para e pensa. Fica a dica para a sua meditação. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Ronaldo Tico. Estamos aí para juntar as forças e fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, né? E de pregar o Evangelho a toda criatura, não é todo crente não, não é todo cristão não, é a toda criatura. A criatura é aquilo que foi criado, toda criatura. Aquele que crer será salvo, o que não crer já está condenado. Amém? E esses sinais seguirão aos que crerem. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, amém.